pessoal, bem-vindos ao canal Medicina em Class. Eu sou o professor Gilvano e essa é a nossa aula de número 24. Pessoal, eu vou gastar 3 aulinhas bem curtinhas ali, bem contíguas, para a gente conversar a respeito da condução sinoatrial. Então você que veio da aula passada, e se não foi assim, eu recomendo que você volte lá, você observou e você se lembra do sistema de condução. Então aqui nós estamos falando daquele primeiro momento, daquela primeira passagem nesse processo de condução, de transporte da corrente elétrica na cintura, normalmente lá no nó sinoatrial. Muito bem, pessoal. Então aqui eu vou precisar recorrer a uma condição artificial para que a gente possa entender do que se trata. Eu vou chamar a atividade sinusal de S e nós vamos imaginar só para fins dessa aula e para que não haja confusão, para que a gente não troque as bolas. Eu nem vou mostrar traçado eletrocardiográfico hoje, para que você entenda claramente que isso é apenas um recurso didático, um esquema para você compreender. Olha só, eu vou representar por S a atividade elétrica do nó sinusal. Ela não é perceptível, ela não é detectável no eletrocardiograma de superfície. Você e eu sabemos que as atividades, que os acidentes anatômicos cronologicamente se iniciam a partir da percepção do eletrocardiograma de superfície pela onda P. Então esse momento é o momento anterior, mas eu preciso que você entenda isso para nós chegarmos aqui. E finalmente, claro, a gente vai ter essa condução até as paragens ventriculares e nós já sabemos que isso é registrado pelo QRS. Então, pessoal, nesse momento aqui é que nós temos a condução sinoatrial. Para que fique bem claro, aqui nós temos a condução átrio, eu errei aqui a letrinha, condução átrio-ventricular. Ao passo que aqui dentro do QRS nós temos a condução intraventricular, bloqueio de ramos e seus fascículos, motivos de aulas futuras. Então, pessoal, nós vamos fazer um retrato desse momento, e é exatamente esse momento que nós vamos estudar, que envolve a condução sinoatrial. A condução das regiões periféricas ao nó sinoatrial até as regiões do átrio gerando onda P. Então, pessoal, é importante, quando a gente usa esse termo P sinusal, é importante que nos lembremos de que não é uma tradução da atividade do nó, mas sim uma tradução da atividade elétrica atrial sob comando do nó sinoatrial. Isso muda tudo. Então, pessoal, olha só, nós podemos ter 3 condições, 3 tipos de bloqueio sinoatrial. No primeiro bloqueio, pessoal, nós temos que todo estímulo sinusal alcança as regiões atriais, apenas que isso se dá com atraso. Então, há um atraso, há uma delonga temporal, mas todo estímulo que nasce no nó sinoatrial é transmitido para as regiões atriais e, portanto, gera onda P. Pessoal, para a felicidade geral da nação, não é possível observar esse tipo de defeito no eletrocardiograma de superfície. E é muito lógico que não dê para perceber, porque se eu começo a partir do registro da onda P e todo estímulo que sai daqui sai com atraso, eu não tenho elemento para perceber esse atraso, já que eu gero a partir da P. Muito bem, então é para saber que existe uma outra forma de diagnosticar, nós vamos falar lá no futuro. De segundo grau, pessoal, nós temos que alguns estímulos são conduzidos, outros não. Essa é a característica do segundo grau. Alguns estímulos sinusais são conduzidos para regiões atriais e geram onda P, outros não fazem. Olha só, quando eu tenho, pessoal, um problema progressivo, um atraso progressivo na condução das regiões sinusais até as regiões atriais, uma piora, e uma piora, chega o momento de uma piora tão intensa que o sistema se colapsa
e uma onda P deixa de ser conduzida. Então, de repente, vai haver uma ausência de onda P. E eu vou perceber, pessoal, eu vou analisar esse fenômeno da condução cada vez mais empeorada sinoatrial a partir dos intervalos PPs. E você pode imaginar prontamente que os intervalos PPs serão cada vez mais alongados, mas isso não é verdade. Pelo contrário, os intervalos PPs serão cada vez mais encurtados até que não se gere uma onda P. Ok? No bloqueio sinoatrial de segundo grau, pessoal, tipo 2, nós vamos ter que, sem que haja uma alteração do intervalo PP, então com o intervalo PP fixo, nós de repente observamos a ausência de uma onda P. Então, no primeiro intervalo PP vai cada vez mais encurtando até que uma P se ausenta. Aqui, sem que haja ausência, sem que haja alteração do intervalo PP previamente, uma P se ausenta. Então, pessoal, nós temos o chamado MOBTIS 1 para o primeiro tipo, MOBTIS 2 para o segundo tipo. E esse fenômeno do empeoramento que é visto, que é traduzido no eletrocardiograma de superfície pelo intervalo PP cada vez mais curto, até que não gere uma onda P, a gente chama de fenômeno de Wenckebach. Fenômeno de Wenckebach. Muito bem. E finalmente, pessoal, o terceiro tipo. No terceiro tipo, nós vamos ter que nenhum estímulo sinusal alcança os átrios. E aqui então nós temos dois caminhos, tão só e unicamente, né, pessoal? Ou outro foco assume aqui, nós vamos ter uma outra manifestação que não ritmo sinusal, ou o paciente vai permanecer em assistolia e não vai mais estar entre nós, já que a assistolia é uma forma de parada cardíaca, é uma forma clínica de parada cardíaca. Então, vamos lá. O grau 1, há um alentecimento, mas todo estímulo alcança os átrios. Não consigo perceber no eletrocardiograma de superfície. No tipo 2, alguns estímulos são conduzidos, outros não. Quando eu tenho o fenômeno de Wenckebach, que é o empeoramento percebido pelo intervalo PP cada vez mais curto, até que se eu tenho uma ausência de onda P, eu consigo ver no eletrocardiograma de superfície. O segundo grau, que é a ausência de uma onda P, sem que o intervalo PP tenha sido alterado, é um intervalo PP fixo, eu não consigo fechar o diagnóstico, pessoal. Ele vai ficar no cômputo das possibilidades, por exemplo, de uma parada sinusal, coisa que nós vamos ver um pouquinho mais no futuro. Então, ele tem como suspeitar, mas não tem como afirmar taxativamente. E, finalmente, aquele em que não há condução sinoatrial, eu não consigo fazer o diagnóstico no eletrocardiograma de superfície. Moral da história, eu preciso atentar, pessoal, para esse sujeito aqui. Quando nós falamos em bloqueio da condução sinoatrial, nós precisamos nos lembrar do grau 2, MOBTIS 1, com fenômeno de Wenckebach. Esse a gente precisa aprender a identificar. Pessoal, na próxima aula eu vou trazer uma forma bem jocosa, bem interessante de explicar, porque eu tenho certeza, ficou uma pulga atrás da orelha, você ficou com vontade de me dizer, não pode ser encurtamento de PP, tem que ser alongamento. Pirou? Como assim? Não dá para imaginar isso. Eu tenho certeza que você ficou com esse sentimento. Então, pessoal, eu quero trazer um recurso pedagógico muito interessante para que você tenha, por vez por todas, a compreensão disso e nunca mais esqueça por que os intervalos PPs no bloqueio sinoatrial de segundo grau, MOBTIS 2, com fenômeno de Wenckebach, por que eles são cada vez mais encurtados, apesar da condução sinoatrial estar piorando, até que uma onda P não se inscreva. Não deixe de assistir, pessoal, a próxima aula é bem interessante para você compreender isso. E na terceira aula do grupinho, nós vamos trazer traçados eletrocardiográficos, como gostamos de fazer, para dar aquela pegada prática, porque você já vai ter essa base de compreensão. É isso aí, pessoal, nos vemos. Não deixe de dar aquele alôzinho pra gente, não deixe de ativar o sininho, dá um joinha aí se foi relevante para você, se te ajudou nessa caminhada da construção do conhecimento eletrocardiográfico, e se inscreva no canal, e assim a gente vai podendo usufruir cada vez mais das facilidades aqui do YouTube. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, tchau!